noite aí para quem está assistindo. Hoje a nossa live vai acompanhar o seu jantar e não o seu almoço, né? Vocês vão receber aqui junto comigo um convidado muito especial, Anderson Mendes. Ele é um amigo de longa data. A gente trabalhou junto numa fase em que eu trabalhava com eventos, então a gente tem muita história para contar. E deixa eu tirar aqui o som. A gente vai falar sobre um tema super importante. Ele é autor desse livro, Depressão Não é Frescura. Também é autor de um projeto, de um documentário com esse mesmo tema. E a gente está esperando ele chegar aqui para eu poder convidá-lo para entrar. Enquanto isso, a gente vai ganhando tempo aqui, esperando as pessoas chegarem. O objetivo, então, da nossa live é falar da depressão de uma forma diferente, de uma forma a partir do ponto de vista da pessoa que sofre a depressão. E aí, vamos começar aqui, ó. O Anderson já está online. Bem. Então, a gente está aqui esperando a pergunta de vocês. A ideia é que vai ser incrível a live de hoje. Aê, Anderson Mendes, boa noite! Buenas noches, Vanessa Cosentino. E Que aí, bom, meu querido? feliz te rever, mesmo que à distância, muito bom. Sempre, né? Também estou super feliz com você ter aceitado aqui o convite. Eu estava mostrando aqui o seu livro, que eu tenho aqui, Olha lá! autografado, super especial. E conta um pouquinho pra gente, Anderson. Fala um pouquinho da sua carreira, fala um pouquinho aí do seu projeto. Bom, Van, na verdade, quando esse livro, né, eu nunca tive a menor pretensão de escrever um livro, de produzir a série e tudo mais. Nessa altura do livro, a gente até dividia, né, corporativamente ali as mesas e tudo mais. E eu Uhum, descobri que eu lidava com a depressão já há um tempinho por conta de um trabalho que a empresa onde a gente trabalhava, fazer um merchan aqui rápido, a NetPoint, né? é E isso aí. a gente foi lá contratado pelo IPQ, o Uhum, Instituto de Psiquiatria da USP, né? E a gente foi desenvolver um projeto chamado Psiquiatria para Não Psiquiatras. E os grandes líderes da psiquiatria da USP iam se apresentar lá e falar sobre os diversos tipos de transtorno mental. Então, né, passava isso pela depressão, ansiedade, esquizofrenia, por aí vai. E ali, a primeira aula, na verdade, feita pelo Dr. Wagner Gattas, uhum, nos 5 minutos primeiros ali da apresentação dele, eu já não conseguia mais prestar atenção no meu trabalho, né? uhum, Porque tudo aquilo que ele falava eu já vinha sentindo há muito tempo. Então, primeiro eu tive a informação, não fiz nada com isso ainda, até um dia que eu tive uma crise de choro compulsiva no meio do metrô, né, de São Paulo, uhum, saindo lá de um dia absolutamente normal de trabalho com a gente. A gente, né, sempre teve um clima muito bom lá na empresa, na minha casa, na minha família, estava tudo super bem. E ali, naquele momento, me deu uma crise monstruosa que eu não tinha para onde apontar o dedo. uhum. Aí eu cheguei em casa chorando, meio que me debulhando tanto de chorar, e né, a minha ex-esposa falou, puta, o que aconteceu? Quem que te fez tudo isso, né? Eu não conseguia nem falar, só chorava. Uhum. Passado o tempo, né, é até importante isso, ter uma pessoa que se importe com você, né, que esteja do teu lado num momento difícil, e ela foi a pessoa que efetivamente segurou nas minhas mãos e falou, meu, vamos procurar ajuda especializada, que efetivamente a gente está precisando, mesmo porque a gente já sabia, né, que por todas as informações que a gente teve lá, por conta lá da história lá do IPQ, que eu já Uhum. lidava com a depressão. Mas tudo começou por aí, na verdade. E eu acho o teu case, né, se eu posso chamar de case, né, mas a gente está olhando, né, com esse olhar hoje, é que eu, como o Andy falou, a gente trabalhava junto no mesmo ambiente, a gente trabalhava numa bancada, então a gente estava o tempo todo junto e você nunca apresentou nenhum sinal para a gente, né? Então, assim, eu acho que é super emblemático que as pessoas têm também um preconceito da depressão, que é a pessoa que é triste, a pessoa que é mais quietinha, e você nunca foi assim, né? Então, isso também surpreendeu a gente. Imagino que tenha sido também difícil para você conseguir.
se observar dessa forma, né? Porque você sempre se É, apresentou com muita energia, com muita empolgação. A gente também fazia evento ao vivo, né? Você entrevistava as pessoas. Então, era uma coisa que para a gente que estava de fora ali, foi super difícil diagnosticar e até entender que era isso mesmo que você estava vivendo, né? Eu vou te dar um exemplo, né? Nessa live a gente tem alguns amigos, por exemplo, o Michel Rojo é um Hum, amigo de infância, né? A gente praticamente quase nascemos juntos. A uhum, Bel era uma cliente super querida, que está aqui também. Oi, Bel. A Bel foi nossa cliente da Jequiti lá e tudo mais. Então, na verdade, né, eu estou fazendo essa conexão até com eles porque, na verdade, daqui para fora sempre esteve tudo bem. Só uhum, que daqui para dentro é que morava, né, uma grande dor, um isolamento e tudo mais. Então, uhum, tudo isso mexia muito comigo, né? E eu que sempre, de certa forma, né, sempre tentei transmitir é, né, uma palavra legal, uma alegria. Né? Eu vivenciei muito isso do meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa muito simpática e pouco empática. Eu uhum, conheci essa desconexão entre esses dois pontos depois que eu me tornei voluntário do CVV, do Centro de uhum. Valorização à Vida. Então, tendo esse espelho dentro de casa, eu acabei, de certa forma, sempre buscar ser simpático. Uhum. Então, o ser simpático, de certa forma, fazia com que eu colocasse as máscaras, a máscara corporativa, para que você e os meus clientes não identificassem isso, a máscara na família, a minha ex-esposa, meus pais, meus irmãos e tudo mais. Então, era muito difícil você ter essa verdade secreta Uhum. onde você não pode revelar, onde você não se sente confortável para revelar. E esse momento agora que a gente está vivendo, né, de isolamento, agora da quarentena e tudo mais, Uhum. é importante, acho que esse nosso bate-papo justamente para a gente começar a trazer um pouco de luz, um pouco né, de clareza para a mente das pessoas. Poxa, será que tudo isso mexe ou não mexe? Uhum. Pode ajudar ou não relacionado à parte da depressão? Então, acho que passa muito desse nosso bate-papo, a gente vai, acho que, transitar por aí, né, Vá? Exatamente, é trazer para as pessoas, do ponto de vista, foi o que eu reforcei muito, de alguém que já teve nesse lugar, né, nesse lugar da depressão, então não é o ponto de vista de um psiquiatra, tal, apesar de você, né, de depois começar um intenso estudo aí da temática, mas é um ponto de vista de quem passa por isso. E eu acho que o primeiro grande desafio é a gente se perceber nesse lugar, né? Você diria que é isso? O grande desafio o primeiro passo é a gente ver que a gente está precisando de ajuda, que a gente está com depressão? Eu acho que sim, Van. Na verdade é o seguinte, né? Ainda dentro hoje nós vivemos na era dos faraós digitais, nós somos incríveis, maravilhosos, seres sedosos que somos. Né? A gente só compartilha as coisas incríveis e tudo mais, mesmo porque eu acho que a rede social também não tem um efeito de eu ficar compartilhando as minhas dores, aquela coisa. A Uhum. gente que é do universo analógico, até por conta da nossa idade, senhora Vanessa Cosentino. Que é isso? Somos Né, a meninas. gente, pois é. Eu acho que era muito importante isso, né? Que a gente tinha o lado de, poxa, olhar um para o outro, poder trocar um carinho, um abraço, poder compartilhar a sua dor e tudo mais, e não expor ela para ganhar eventualmente likes. Qual é a tua intenção, ou eventualmente a tua segunda intenção atrás de um post que você coloca, né? Então, eu acho que é muito complicado. E agora, respondendo diretamente à tua pergunta, sim, eu acho que nesse momento, principalmente que a gente está agora enfrentando, eu acho que é fundamental isso, sabe? A gente sair primeiro da neurose Uhum. geral, entender, evidentemente, que a gente está passando por uma situação diferente, uma Sim. situação que exige zelo nosso para com nós, para com as outras pessoas e tudo mais, Uhum. mas fundamentalmente de entender que eu preciso compreender o que eu estou sentindo. Eu saio do mundo, eu saio das redes sociais, dessa loucura toda, e eu Uhum. preciso me compreender nesse momento. Se o que eu estou sentindo, se eventualmente seja um mal-estar, esse mal-estar ele é físico
ou ele pode ser psicológico. E se Exato. ele for psicológico, eu não coloco ele numa categoria, então ele não é tão importante, né? Uhum. Porque a depressão ela esbarra muito nessa questão. Sim. Eu posso ter uma pressão alta, Uhum. eu vou correr e buscar ajuda especializada. A Sim, parece. depressão pode, a depressão pode esperar um pouquinho, Ou será que pode, é depressão? pode não. Porque você falando disso, peraí, deixa eu só falar que tem uma pessoa aqui, a Beleza Inteligente, falou que quer uma live com você, né? Então já está recebendo o convite. São amigos de anos aí. A Ah, Polly e o legal. Thiago, um casal extraordinário. Tem um canal muito Legal. bacana no YouTube também. Ó, Obrigado, então. gente. E aí a live, respondendo a pergunta deles também, a gente está falando da depressão, né? Hoje, do ponto de vista de quem passou por ela. E aí acho que você falou exato, né? Onde a gente vive num momento em que a gente tem que estar o tempo todo sendo feliz, bem-sucedido, de bem com a vida, e isso continua na quarentena, porque aí as pessoas continuam, não, mas você tem que estudar o idioma porque você está aí na quarentena, você tem que fazer dieta, você tem que, né? Então não existe espaço para tristeza. Gente, quarentena, tem gente que, muitos dos meus clientes, né, eu estou atendendo online, eles falam, Vanessa, eu não tenho vontade de nada. E eu falo, e tá tudo bem, né? Eu acho que é acolher o que você está, não só perceber, mas acolher e falar, meu, eu estou sentindo tristeza, um buraco, um vazio, e eu preciso entender isso. E não falar, não é nada, eu tenho que estar feliz, oba, vamos lá, põe a máscara, né? Eu fiz na semana passada, eu fiz uma live para o pessoal do Google e dentro Hum, dessa live tinham vários influenciadores digitais. Os influenciadores, por exemplo, estão passando por um momento muito complicado, porque dentro dessa condição de uhum, alta performance dentro da quarentena, eu acordo às 5 horas da manhã, faço um alongamento, fiz meu yoga, tomei meu super café da manhã, trabalhei no home office, estudei com os meus filhos, fui lá, tomei banho, fiz chapinha, eu fui incrível, meu dia rendeu demais. minha pele. Aí, né, aí por exemplo, né, um produtor de conteúdo, um criador de conteúdo, não está num dia bom, não está num dia inspirado, ou num dia que ele efetivamente não acordou legal. Ele acordou, vamos supor, 11 horas da manhã. A marca que estava contratando ele, ou possivelmente para contratar o cara, Hum, falou, opa, pera um pouquinho, agora não é hora de eu investir. Isso, hum, né, já traz, evidentemente, um mal-estar para a gente, quebrou, gerou uma frustração, gerou um problema que a gente já estava prevendo. Poxa, vou desenvolver um trabalho para mais uma pessoa, vai gerar grana, posso gerar emprego, enfim. uhum. Nesse momento, né, a pessoa abre o celular a partir do momento que ela acorda. Olha que delícia, olha que rotina incrível que nós humanos estamos fazendo. A gente vai Uhum. fazer cocô com o celular. A gente acorda com o celular. A gente faz É, absolutamente tudo com o celular, né? Então, vou dar esse exemplo que é muito real. Um influenciador vai lá, abre os olhos, acessa o Instagram e uhum. visualiza essa vida incrível que é transmitida através da rede social. Isso gera um peso na pessoa, isso gera um mal-estar que ela se sente ainda mais para baixo. E aí Uhum. aquilo desmotiva ela eventualmente a produzir e tudo mais. Então, exatamente isso que você falou, Van, acho que você meteu um golaço total nessa questão. Não tá tudo, você Tá, não tá bem, tá tudo bem não estar bem. Ainda mais no exato. momento agora, né? Que tá Sim, tudo confuso, a gente não sabe o dia de amanhã, essa insegurança toda. Isso exato. vai transmitindo medo pra gente, e acho que é por Uhum. aí. E tudo bem, a ideia aqui também não é que a gente entre num espiral de pânico, né? O que a gente está reforçando aqui, o que eu vejo muito, e até algumas pessoas comentaram aqui, né? A Lu Queiroz comentou, a gente se cobra muito, a gente é escravo do celular, né? Tem mais comentários. Que legal! A Lu Lu tá e a Lê, aqui, aí o Dark, o filho deles lá, o tem bastante, Luca. Que né? família incrível, cara. Que Tem legal que vocês mais estão aqui. Tem mais um comentário aqui, ainda mais na quarentena. Então, porque exatamente isso, gente. A gente está vivendo um momento de incerteza, um momento em que a nossa rotina, como a gente conhecia, os nossos trabalhos, enfim, a nossa vida, ela está de cabeça para baixo. Muita gente ainda tenta, através dessa
questão de colocar uma tarefa atrás da outra, ser produtivo, se agarrar a uma realidade que era anterior, né, e que agora a gente não tem mais, né? Então, acho que é muito importante. A depressão, ela é o mal do século, engraçado, né? Assim, fala, engraçado no sentido de que ela é o mal no século, mas ela ainda é muito rejeitada, né? Se a gente falasse assim, que nem você falou, o problema cardíaco é o novo mal do século, as pessoas estariam preocupadas em como conseguir combater, né? E a depressão, ela está nesse lugar de, não sei, vergonha, parece isso, ai, não é. É por isso que o tema do teu livro é depressão, não é frescura, né? A gente não é para ter vergonha, né? É para encarar, né? Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que a Vanessa gosta muito, Hum, eu amo muito. É um cara que trabalhou com a gente, ele foi meu grande tutor, um pai de coração que eu tenho. Eu devo muita coisa, eu tenho muita gratidão a esse cara. Mas esse é um cara que vive de forma infeliz há muito tempo. uhum, Durante os três últimos, entre 3 e 5 anos mais ou menos, esse cara perdeu. Ele já não vinha hum, desfrutando de uma vida muito legal. E aí ele teve uma perda de um grande amigo dele e aquilo mexeu muito com ele. Mas uhum, ele é duro, ele é um cara muito turrão, ele é um cara que. E ele é esportista, é um cara que se cuida na alimentação, ele não come açúcar, não come coisa engordurada, não come McDonald's. O cara, ele tem uma. Certamente, o nível sanguíneo dele é muito melhor de todos nós que estamos participando dessa live juntos sim, aqui. sim, Num dia, pela manhã, ele teve um princípio de um problema cardíaco. Ele foi uhum, para o hospital, ficou lá internado poucas horas e tudo mais. O coração é o principal órgão afetado pela depressão. Então, muita gente, por exemplo, chega a vir a óbito por conta de um infarto, uhum. e quando você. Evidentemente que né, eu não tenho como precisar isso, porque você não consegue fazer uma entrevista com uma Gosto. pessoa em óbito. Mas, pois é. Mas o que os especialistas, o que o universo que eu venho estudando a respeito da depressão já há muito tempo, diz que é exatamente isso. Muitas pessoas que tiveram um infarto tiveram na sua origem uma depressão. Então é Sim. muito importante que a gente olhe com mais zelo por nós. Seja Uhum, uma questão física, que se eu quebrar o meu braço agora, eu vou buscar ajuda uhum. especializada, eu vou precisar né, colocar aqui um gesso e tudo mais, da mesma forma que o corpo adoece, a mente também pode adoecer. E está tudo bem. O que não está tudo bem é você viver mal e não buscar ajuda especializada. Exatamente. A Lu está falando aqui, né? A gente ainda vê a depressão como uma fraqueza. É porque a gente vive numa sociedade em que demonstrar emoções é fraqueza, né? Então, assim, que ser vulnerável, né? Então, tem toda uma cadeia de pensamento. Eu demonstro minhas emoções, eu sou fraco, eu sou vulnerável, então eu não sou desejável no trabalho, né? Porque eu sou descontrolado, porque eu choro, porque eu me altero. Então a gente é acostumado a não olhar para a emoção, né? A gente vai os afetos, a gente vai colocando ali embaixo do tapete e só mostra o que está na moda. Então na moda agora está alegre. Então, porque gente, falando sério, a depressão, a melancolia, ela existe na nossa sociedade há muitos anos, há muitas décadas. E nas décadas, se eu não me engano, 1700, sei lá, 1800, a melancolia era chique. Era a coisa dos artistas. Ai, ele é melancólico, ele é um poeta maravilhoso. Olha que a tristeza que ele escreve, né? Então você vê que até as emoções são questão de moda, né? Era chique, era fino ser triste. E aí a gente chegou numa sociedade em que não, que legal é você ser alegre a todo custo, né? Então tem realmente essa visão de que depressão é uma fraqueza. Só que como você falou, né, Andy, você quebra o braço, ninguém fala para você, vai lá, força, você vai conseguir carregar esse peso. Ninguém faz isso. Todo mundo fala assim, moço, você quebrou a perna, né? Sei lá, a pessoa quebrou a perna, tá na cadeira de roda lá, porque ela tá com a tala. Ninguém fala assim, levanta, isso é frescura, anda. Mas com a depressão a gente faz isso. A gente fala para a pessoa, acorda, vai trabalhar, né? Sai aí, falta do que fazer, né? Então, você sabe que eu já cheguei a ter 2 casos de suicídio na minha família. Sendo um deles, a gente não tinha nenhuma informação
Uhum. A gente não buscou, de certa forma, ajuda, e principalmente uma das pessoas da família, de certa forma, empurrava até. Eu não acredito que seja por maldade que você empurre para fazer com que a pessoa vá até Uhum. o último momento da vida e tudo mais, mas ele falava frases como, putz, você é um vagabundo, você não está querendo Sim. trabalhar e tudo mais, e aquilo foi se lançando cada vez mais uma pedra, uma âncora em cima da pessoa, até que ela não conseguia mais ter, né, Uhum. recursos próprios para buscar essa ajuda, e aí a partir disso ela buscou no suicídio a solução dos problemas dela. Problemas que eram temporários, né? E aí não tem nenhum, mas Uhum. nenhum tipo de julgamento em torno dessa história. Existe muito Sim. preconceito, existe muito mito em cima desse universo. Depois que eu comecei a estudar mais a respeito do universo da suicidologia, depois que eu Uhum. me tornei voluntário do CVV, eu comecei a ver de perto essas questões e ver o quão próximo da gente tudo isso pode acontecer, né? Então, talvez se eu estivesse passando exatamente pelo mesmo problema que aquela pessoa está passando, eu dentro das mesmas situações psicológicas, eventualmente, que essa pessoa estivesse passando, eu poderia estar enfrentando a mesma situação. Eu Sim. poderia estar flertando com o suicídio. Então, é muito importante a gente ter noção que a depressão não é nem um pouco como o vinho, que Sim. quanto mais tempo vai passando, vai melhorando. Muito pelo contrário. A depressão, com o passar do tempo dela, ela só tende a piorar. E a gente tem um comentário aqui, então, da Margarete, né? Margarete, oi, tudo bem, querida psicóloga? Tá aqui com a gente acompanhando. Ela fala, né, que a falta de informação faz com que as pessoas tenham atitude cruéis, exatamente. Então, a gente, não é que a pessoa faz de maldade, é isso que o Andy falou. Mas a pessoa faz numa tentativa de gerar motivação, só que gera uma desmotivação, porque a pessoa já está triste com ela mesma de não conseguir fazer o que ela tem que fazer. E aí ela já fica duplamente triste porque ela não consegue corresponder à expectativa muitas vezes das pessoas que ela ama. Né? Então ela sente que ela não está correspondendo à expectativa do marido, da esposa, dos pais, dos filhos, né? Que não está conseguindo ser uma boa mãe, um bom pai. Então aquilo volta, né? Começa a alimentar negativamente a depressão. A depressão vai ganhando mais força, né? Porque ela já está se recriminando, né, por uma série de questões. A depressão tem essa característica forte, né, Andy, de uma autorrecriminação, uma autocrítica elevada, e ainda as pessoas no entorno, sem saber, né, falta de informação, tentando motivar a pessoa, estão acabando empurrando ela para o buraco, né. Você falou um assunto, outro assunto tabu é o suicídio, né, Andy, que ele é pouquíssimo falado, as pessoas também têm uma série de preconceitos, inclusive as pessoas da saúde também, né? Tem pessoas que têm Sim. muita dificuldade, porque isso aí também mexe com crenças religiosas, né? Com coisas que a gente acredita que são muito fortes nas pessoas, né? Diga. Não, que eu acho isso muito importante. Quando a gente fala de suicídio, a gente começa a entrar num assunto tabu, a gente Uhum. começa, já parece que uma aura escura começa a sobrevoar a gente. Eu comecei a entender que isso é muito pelo contrário, na verdade. Justamente por conta do tabu que a gente cria todo esse paradigma em torno dessa história. Mas quando eu comecei a lidar, a ver pessoas Uhum. sobreviventes, ou conhecer enlutados, que são amigos e familiares que foram vítimas do suicídio, muito pelo contrário, eu comecei a ver que a gente está falando de vida. E é Uhum. muito importante a gente falar de vida, a gente alertar sobre vida. A gente está falando justamente para as pessoas entenderem que existem diversas possibilidades, que aquele momento de eventualmente de pânico que a pessoa está passando, Uhum. ela não consegue enxergar nenhum tipo de solução para aquele problema dela, que é Sim. temporário, ela está sentindo um peso para a família, para a sociedade, ela não está conseguindo contribuir, se sentir útil e tudo mais. Tudo isso torna a pessoa, né, cada vez mais refém da depressão. Isso é um ponto muito importante para esses momentos. Eu queria falar com você também,
e com todos os nossos queridos humanos aqui, os amigos e inimigos da depressão. Ah, legal. Nesse momento, como a gente está passando agora, quando eu Uhum. estou falando de isolamento, sabe o que é pior do que você estar isolado? É Hum. você estar cheio de pessoas e se sentir completamente perdido. Isso aconteceu comigo. Eu ia visitar a casa dos meus pais, um ambiente que eu sempre transitei muito bem. Nunca tive problema nenhum com eles, evidente, de filho e tudo Sim, mais, sim. mas a gente sempre teve uma relação super em paz. Eu chegava na casa dos meus pais quando eu estava numa crise ruim. Eu não cheguei a ter crise severa de depressão, mas no nível intermediário, eu chegava da Praça da Árvore, eu saía onde eu morava com a minha ex-esposa, chegava até o Tatuapé. A hora que eu chegava na casa dos meus pais, cara, eu segurava o meu cachorrinho no colo. Hum, Eu nunca falei sobre isso. hum, E aí, cara, eu entrava, eu entrava na casa dos meus pais, eu mal conseguia olhar para eles, eu virava as costas e eu ia embora. Cara, como me doía aquilo, mas como me doía aquela parada, porque eu já era, eu nunca fui um cara muito família, primeiro ponto. E eu ficava, eventualmente, um mês sem ver os meus pais. Tendo morado 4 anos em Portugal e tudo mais. Aí quando eu ia, eu chegava e eu estava totalmente perdido. uhum. Assim como depois eu já ouvi de algumas pessoas, por exemplo, mães de família, que falavam, eu tô aqui com meu marido, tô aqui com os meus 2 filhos, e é como se eu estivesse absolutamente sozinha. Eu sei o que é isso, cara. É muito dolorido. Então, esse isolamento emocional, a gente precisa desabafar, a gente precisa de ajuda especializada. Porque Sim. a gente não está sabendo lidar com isso, a gente não tem recurso próprio para enfrentar uma situação dessa, que pode ter um motivo ou não. Uhum. E a partir desse momento, cara, como faz bem a gente procurar um psicólogo, um psicanalista, Sim. sabe? Porque esses caras fazem perguntas potentes pra gente. Muitas vezes, numa sessão de psicologia, né? Eu Uhum. entrava ruim, saía pior. Porque esses caras colocam espelhos na nossa frente. Eles Uhum. fazem perguntas que vai doer, vai bater, você vai acessar aquelas gavetas terríveis que você ficou negligenciando e jogando poeira em cima dela durante anos e anos. Agora, quando você acessa aquilo, e você pode olhar, você pode acolher aquela dor, e você vê que Uhum. você não é tão anjo quanto você imaginava que você era, e você também não é tão ruim quanto você era. Você é bom e ruim, assim como a Vanessa, Todo assim como mundo. eu, assim como todo mundo que está assistindo essa live. Não, então, Andy, incrível o seu depoimento e acho que muita gente aqui está falando isso, né? Está agradecendo aqui, é muito impactante, porque quando a gente esconde no tapete as coisas, elas ficam sem nome. Eu sempre falo isso nas sessões, vamos dar nome para as coisas. Isso que você está sentindo é tristeza, é raiva, vamos dar nome para as coisas, porque aí quando você dá o nome, você consegue criar uma estratégia, você consegue lidar com aquilo. Enquanto for esse buraco, esse vazio, né, que te consome, a gente não tem o que fazer. Sozinho realmente é muito difícil. E é o que você falou, às vezes é muito bom ter o apoio das pessoas no entorno, dos amigos, parentes, tal, mas essas pessoas também não sabem como lidar, né? O Sim, profissional, o psicólogo, o psicanalista, a gente está aqui para isso, para o que a gente fala de holding. Às vezes você tem que ouvir a pessoa chorar a sessão inteira, desbragadamente, mas é isso que ela precisava, de um lugar que ela pudesse claro. chorar, assim, de soluçar, só que isso é absolutamente terapêutico, gente, absolutamente Sim, terapêutico, a pessoa sai lavada ali, mas aquela emoção saiu, né, ela não está ali tamponada. E aqui a Lu tá falando, né? Na terapia a gente abre as gavetas sem julgamento, porque tem um profissional ali que tá te guiando, né? Tá te ajudando a ver isso.
Isso que você falou é muito importante. Nós não somos esses anjos 100%, porque também essa é uma cobrança da nossa sociedade, né? A gente tem que ser sempre perfeito em tudo. E também, e tá tudo bem a gente ter a nossa sombra, né? Aí tem mais Sim. comentários aqui, né? O Bel 9 Andrade, te ouvir é sempre um privilégio. Tá agradecendo aqui. O Edson falou que na quarentena descobriu o fracasso, pois descobriu um viés de fuga nos enfrentamentos internos. Bárbaro isso que você disse, Edson, né? Porque agora a gente está lidando com o vazio, né, Andy? A quarentena é o grande vazio. O que que eu faço com o meu tempo? O que que eu faço com os meus pensamentos, né? A quarentena coloca a gente no... E acho que é um dos... Você também que fez um trabalho incrível na prisão, né, Andy? Fazendo palestras, sabe que acho que a pior punição para o ser humano é o isolamento, né? Olha, então, esse isolamento, né, o isolamento social que a gente vive hoje, o físico também, e para mim, o isolamento emocional é o mais difícil de lidar. Tanto é Uhum, que o vazio existencial, que é um dos sintomas psíquicos da depressão, de tudo aquilo que eu senti da depressão, uhum, sempre foi a maior dor de todas. Um uhum, buraco imenso no peito me consumia, principalmente nos finais de semana e tudo mais, né, poder enfrentar. Então, eu fui fazendo diversas dinâmicas, além das terapias e tudo mais. Vale só ressaltar um ponto muito importante com uhum. relação aos profissionais. Porque tem, né, como é que você identifica que um cara é um bom profissional ou um mau profissional? Eu, por exemplo, eu tive que passar por uns 7 psiquiatras, eu passei por 3 psicólogos. Tem Hum. psicólogo que dorme durante a sessão. Você consegue Ah, meu Deus. acreditar nisso? Você expondo a tua dor, Uhum, não aconteceu isso comigo, mas eu já ouvi isso de algumas pessoas. Tudo bem, o profissional, né, pode ter lá uma dificuldade num dia, eventualmente, ela tomou algum medicamento, sei lá, o Resfenol, por exemplo, me implode. Então, eu vou dar uhum. uma situação que pode ter acontecido. Agora, acontecer de forma repetida, sabe? Então, tem profissionais que te julgam. Muitas vezes o julgamento não está na palavra, mas está na tua expressão Ah, sim. facial, né? Então, você já se reclui nesse momento. Então, é muito importante para que você crie um espaço, você como terapeuta sabe isso muito melhor que eu, para você Uhum. criar um espaço de segurança para que a pessoa possa compartilhar com ela coisas que ela não compartilhou com ninguém, com a Ninguém. mãe, com o marido e tudo mais, a pessoa precisa se sentir segura, ela precisa estar num ambiente acolhedor para ela, porque senão não vai adiantar. Aí a experiência dela vai ser absolutamente negativa nesse processo. Aí ela se reclui ainda mais. Ah, eu fui no psicólogo, não adiantou nada. A pessoa ficou me olhando lá com uma cara de coruja e não saiu do lugar. Não, eu já ouvi, são É, expressões que as pessoas falam. E é, aí? Né? E aí a pessoa não trabalha mais isso. Ela fala, não, eu fui num psicólogo, foi ruim. A minha sorte é que a minha hum, ex ficava me enchendo o saco para que eu persistisse, e a minha sorte também que eu dei continuidade nisso. Eu falei assim, eu não vou desistir de mim, eu vou desistir dos maus profissionais. Até achar pessoas absolutamente relevantes, que me ajudaram nesse reequilíbrio químico, a tratar as questões emocionais, os traumas, anseios e tudo mais, e a uhum. partir disso voltar a me equilibrar nessa história toda. Então, eu acho que você tocou um ponto importante, que é o ponto de vista de quem está do outro lado, né, Andy? Super sincero, mas é isso, gente. Às vezes, realmente, né, o santo não bate ali com o psicólogo, com o psicanalista, porque ele é um ser humano que está ali do outro lado e às vezes ele não conseguiu te dar o holding, né? Não conseguiu te dar o acolhimento, ou ele fez uma cara de coruja, ou ele te julgou, às vezes, no gestual, porque por isso, e isso é a diferença, né? Eu bato muito nessa tecla, porque eu sou professora, né, de coaches, eu sou coach psicanalista, eu bato muito nessa tecla. Gente, a maior dificuldade na nossa profissão, nas duas, é o não julgamento, né? Porque você está o tempo todo, a gente é moldado para julgar as situações. A gente está o tempo todo, certo, errado, bom, ruim, forte, fraco, perigoso, né? Então, quando você entra no setting, né, para atender uma outra pessoa, você tem que deixar todo o seu mundo lá fora,
né? Então, isso é um baita desafio. Então, muito legal onde que você trouxe isso. Não desista, quem está pensando em procurar um psicólogo, eu tive alguns depoimentos aqui, né, passando, falaram que demoraram para encontrar a Helena, não desista do tratamento, troque de profissional, né? Um que você se sinta bem. Às vezes a pessoa não se sente bem com um homem, prefere uma mulher, às vezes não se sente bem com uma mulher, prefere um homem, né? Então, troque o profissional até que você ache algum que gere essa sinergia, né? Porque tem muita gente boa, assim como qualquer outra Claro. profissão, né? Tem, Uhum. mas é a maior dificuldade, eu acho que da nossa área é o não julgamento, né? Porque a pessoa já vê, já sei. Ou às vezes assim, já sei o que é depressão, eu já atendi 150 casos, você sente isso, você sente aquilo, e aí você não. O psicanalista tem que ser um eterno curioso, né? Ele tem que estar o tempo todo querendo ouvir tudo sobre o que a pessoa fala. Ele nunca pode pressupor, eu sei o que é tristeza. Não, peraí, o que é tristeza para você, né? Me fala. Então, super importante. O que mais que Então, você. agora você imagina, né? Uma pessoa que demorou, por exemplo, 10 anos para ir, para falar assim, tá bom, eu vou no médico que é de louco, o psiquiatra ou psicólogo, É. eu vou enfrentar esse cara, passou 10 anos para ela tomar coragem e vai. A hora que ela chega lá, ela não validou. Então, ela, né, ela possivelmente está com uma dor muito grande, ela não consegue mais postergar isso, chega no profissional. A hora que ela Uhum. chega no profissional, o cara dorme durante a sessão. Essa pessoa que demorou 10 anos, possivelmente, vai demorar mais muitos Mais tempo. anos, ou talvez nem volte mais, Uhum. né? Então, o quanto é importante, né, o treinamento exaustivo de você. Quando você fala isso, né, a gente está todo momento julgando, sendo a nossa mente, né, ela basicamente tem duas funções. Primeiro, nos proteger e nos gerar bem-estar, e segundo, criar padrões. Uhum. Então, a partir desse momento que eu crio um padrão, eu falo assim, bom, não bom, Sim. lindo, feio, né? Então, o quão é importante para vocês profissionais ultrapassarem essa barreira que o próprio cérebro está configurado dessa forma e Uhum. desconfigurá-lo para poder aceitar, ser absolutamente acolhedor na dor emocional que essa pessoa está trazendo para vocês, né? Exato. E aí é uma coisa que é uma dica para vocês aqui, gente, a pergunta que eu faço, né, porque eu como psicanalista, eu tenho que fazer terapia, né? E eu desconfio das pessoas que trabalham com saúde mental e que não fazem. Então a primeira pergunta pergunte para o seu candidato a analista, psicólogo, você faz análise, né? Deixa eu só saber como é que é o seu trabalho, porque existe o tripé, você tem que fazer análise, você tem que ter supervisão, né, o psicanalista, e você tem que continuar os estudos. Esse é o tripé. Por quê? Você está lá, imagina, vamos fazer uma conta de padaria. Se o analista fica 6 horas atendendo as pessoas, então eles são 6 pacientes por dia, ele está 6 horas tendo que brigar com o julgamento dele, né? Ele tem que ter um suporte, né? Então, o tripé, pelo menos da área da psicanálise, eu não posso falar do psicólogo, mas posso falar da psicanálise. O tripé, até confirmado pelo grande Christian Dunker, que é o psicanalista que eu amo, tem vários vídeos dele, é isso. É a tua análise, você fazer análise, você ter uma supervisão de caso, porque às vezes o teu olhar também está enviesado, e aí vem a supervisão e fala, olha, você não olhou isso aqui, e os estudos que nunca param, né? Então, isso eu acho que começa a ajudar vocês que estão aí, de repente, procurando um profissional da área, a entender, mas como é que você estuda, como é que você se prepara, você faz análise, você já fez análise, né? Isso é importante, faz parte do nosso trabalho, né? Um ponto, Van, que eu acho que eu queria entrar Hum, a respeito dessa história dos amigos e inimigos da depressão, né? Então, tá. nesse momento, por exemplo, a nossa incerteza nesse momento é imensa. Talvez nós Uhum, nunca tivemos tanta incerteza do nosso futuro quanto agora. Beleza. Essa incerteza nos gera automaticamente uma insegurança. uhum, Essa insegurança pode gerar medo. A insegurança, a incerteza e o medo
são grandes amigos, são aliados da depressão. Né? Então, eu lembro um tempinho atrás, né, a Poliana lá da Beleza Inteligente perguntou, bom, beleza, mas o que que a gente pode fazer? Então, nesse momento agora, né, a minha sugestão é sempre, como é que você acordou? Vamos prestar atenção no eu, né? Uhum. Sai da alta performance da rede social, do mundo explodindo lá fora, o mundo explodindo no jornalismo, por exemplo. Sim. Aí você vê a rede social, todo mundo lindo, maravilhoso, encantado, desenvolvendo coisas incríveis, maravilha. Vamos sair dessa competição e vamos olhar para o eu, né? Uhum. A partir desse momento que eu comecei a olhar para o eu não estou muito bem, ou qualquer coisa do gênero. A gente consegue levantar e fazer alguma coisa positiva para mim? Né? Vou tomar um banho, vou tomar um café, vou lavar uma louça, eu começar a me sentir minimamente útil, eu estou disposto para isso. Então, aos poucos você vai desenvolvendo atividades, uma coisa que puxa a outra e tudo mais. Uhum. Você está dentro dessa possibilidade, né? E aí depois, por exemplo, né, ela, a Polly, que é uma criadora de conteúdo lá do A Beleza Inteligente, poxa, dá para eu criar um conteúdo? Eu vou gravar hoje um vídeo, não estou legal. Uhum. Se eu não estiver legal, dá para eu planejar as estratégias do canal e tudo mais? O que dá para fazer? Né? Sim. O que dá para fazer, a gente tenta fazer. Agora, se você está com a mente absolutamente turva, você não consegue sair desse loop mental absolutamente complexo, e é muito normal nesse momento, principalmente as pessoas que lidam com ansiedade ou depressão por conta desse momento, terem esse Uhum. tipo de enfrentamento. Se você não tem o recurso dentro de você para sair da cama, para conseguir desenvolver minimamente as atividades durante uma semana, você não está respondendo a nada, Uhum. poxa, vamos, né, voltar à tecla. Vamos buscar ajuda especializada, fundamental. Sim. E até a Yumi está perguntando aqui o que fazer para diminuir essa dor, né? Para essa dor ser mais suportável nesse período de quarentena. Então, uma coisa que eu faço, o nome dela é Lu? É E isso? é a Yumi. A Yumi. Ô, Yumi, o que normalmente eu faço é o seguinte, eu vou preencher minha cabeça, a gente está num momento de conteúdos muito tóxicos. Uhum. Então, se você liga a televisão, é só Covid no universo esportivo, no universo do jornal, a TV, né, você sabe que não está passando a novela, por exemplo, por conta do Covid, você não pode ir no cinema por causa do Covid, por aí vai. Então você está intoxicado com essa situação. O que eu faço? Eu vou procurar conteúdos Uhum. que tragam luz para mim, que eu possa me inspirar. Então eu, Anderson, por exemplo, gosto de conteúdos do universo de neurociência, da psicologia, da filosofia, do humor. Eu sou palhaço, então através do universo lúdico do palhaço eu acesso uma potência muito grande em mim. Então eu vou me colocando vários... A depressão é uma doença multifatorial. Da mesma forma que vários fatores atingem você, a solução para a depressão também é multifatorial. Uhum. Então eu vou, no meu caso, eu presto atenção em alimentos ricos em triptofano, porque o triptofano me ajuda, não eu, Anderson, nos Uhum. ajuda, nós humanos, a quimicamente a voltar a equilibrar essa parte. Então, a partir disso, eu começo a desenvolver microações. Então, eu tomo cuidado com a minha alimentação. Eu tomo eu tomo cuidado com o meu conteúdo. Eu Uhum. começo a fazer alongamento, eu começo a fazer atividades físicas. Então, eu sei que tudo que a depressão quer nesse momento é me jogar na cama e me colocar dentro de um pensamento negativo e ele ficar em loop. É Uhum. tudo que a depressão quer. Então, eu, como não sou obediente a ela, tento ir me escavando. Tem dia que eu caio, sem dúvida. Então, Mas, a partir do momento que eu tenho recurso, eu começo a dar os primeiros passos. Tem dias mais difíceis, dias normais e dias mais leves. Então, eu vou respeitando e vou me alimentando com o que o meu corpo e a minha mente precisam para eu dar o próximo passo.
E aí eu acho que eu falo que é baby steps, é passinhos de bebê, né? Então, assim, você sabe que tem um determinado tipo de música que te anima, põe essa música. Então, são pequenas coisinhas, né, Andy? Não é nada grandioso. Então, é assim, eu gosto de ver, sei lá, eu gosto de ver um determinado canal de comédia, eu vou assistir esse canal de comédia. Eu gosto de um determinado tipo de alimento, eu vou me permitir comer esse determinado alimento. E eu acho muito importante a gente sair desse lugar de alta performance, você fala, mas você é coach de carreira. Sim, mas eu falo muito ao contrário, né, dessa coisa de alta performance, e começar a perceber do que eu gosto, né, Andy? Que eu acho que isso que vai começar a combater, do que eu realmente gostaria de estar fazendo agora. Eu queria estar, sei lá, lendo um livro que eu gosto e que está lá parado na prateleira. Então vai ler, não vai ficar brigando para ser produtivo, para ser incrível. Eu acho que tem isso, né, Andy? Se cercar das coisas que você gosta, minimamente, pequenas coisinhas, definir coisinhas que tem que acontecer no seu dia, né, para que ele dê certo, mas não assim uma super agenda incrível. Se eu conseguir tomar meu banho, gente, é isso. Às vezes o nível de depressão está nesse lugar. Se eu Sim, conseguir tomar sim. meu banho, se eu conseguir fazer o meu almoço, e se eu conseguir terminar meu dia e, sei lá, ou ler um capítulo de alguma coisa, tá bom. Então tem a parte Sim. do acolhimento, de você mesmo se acolher nesse momento, né? Duas coisas que foram muito legais que esse momento de isolamento me trouxe aqui. Eu estou fazendo junto com a minha família um momento da leitura. Hum, Então eu pego um livro que seja relevante para a gente. Estou lendo uhum. um livro agora chamado como é que é? Peraí. Hum. Os Buscadores de Luz. Como é que é? Como é que é, produção? Perguntando para os estudantes. Então, a produção está me falando aqui, mas eu estou surdo, eu não estou conseguindo ouvir. Daqui a pouco Mas, vem. então, daqui a pouco vem. É, O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. Um Ah, livro extraordinário, hum. extraordinário, que mostra que uma das frases pilares do Jung fala assim: o que você prefere, ser bom ou ser inteiro? Amo Eu essa achei frase. maravilhoso isso. E esse livro ele tem muita consistência discutindo e aprofundando muito esse ponto, né? Hum, Então a gente aqui lendo em família, eu tô, né, com a minha hum. namorada, tô aqui com a minha mãe, tô com o bisnaguinha, eventualmente minha irmã tá aqui e tudo mais. A É. partir disso, a gente lê um capítulo e troca ideia a respeito. A gente faz um momento de poder colocar para fora aquilo Uhum. que dói, uma vulnerabilidade, uma característica que a gente não gosta. Dos humanos que estavam aqui falaram aqui também que a meditação, o poder da meditação. Meditação. Falaram aqui cantar, né? Acho que foi a Heloísa que falou que gosta de cantar. A Maju tá falando. Heloísa, cante para nós, Heloísa, por gentileza. Não, acho que é Eu a Lu Queiroz, adoro desculpe. cantar. A Lu Alô, Queiroz que falou Queiroz. de cantar. A Maju tá falando aqui que a autocobrança causa também ansiedade, então a dobradinha, né? Depressão e ansiedade andando junto ali. Você estava me falando, eu lembrei de coisas, gente, coisas bobas, às vezes escrever num caderno. Quantas vezes que você, na correria, sei lá, quando você era jovem, você escrevia, fazia poema, e hoje você não faz mais, vai fazer isso, entendeu? De novo, pequenos passinhos que vão te ajudando a sair desse lugar um dia por vez, né? Um passinho por vez, até que você olha para trás e fala, puxa, eu consegui percorrer essa estrada, né? Ó, É. A a música terapia, né, que você está falando, para mim, nossa, me ajuda muito. Eu, por exemplo, eu gosto muito, desenhar. eu gosto de vários gêneros, mas tem um gênero específico que faz com o meu quadril, ele começa assim, ó, começa a sacudir, o samba. Eu Então, fico maluco com o samba. Então, eu coloco um samba alto para mim e eu uhum, começo a cantar, aquilo me transforma, mesmo que momentaneamente, né? Aquilo uhum, me leva para um outro estado emocional e isso me ajuda a dar um próximo passo, assim como a meditação que foi passada lá atrás, né? A então, meditação, poxa, me leva para lugares de tão bacana, sabe? Onde eu posso ser eu mesmo, eu começo
Uhum. baixar toda aquela expectativa, as neuroses, e eu vou para um espaço de relaxamento tão bem. Eu sinto que o corpo e a mente começam a ficar cada vez mais conectados. Eu Sim. começo a ter mais clareza a partir da meditação. Então, me ajuda muito, muito. Então, as pessoas falaram aqui dançar, cantar, fazer mandala. Eu também faço mandala de tricô. Hoje na internet, gente, você encontra um how-to, né? Como fazer de tudo. Plantar uma planta, cuidar da sua plantinha. Então aí eu me perguntou como é que eu faço para sair da depressão estando sozinho. É um desafio, mas eu volto a falar, é descobrir, um dos passos é descobrir essas pequenas coisinhas que te fazem bem. Sem essa cobrança, sem essa necessidade, mas eu vou escrever esse poema e eu vou mostrar. Não, você não vai mostrar para ninguém, gente. Faz simplesmente porque você quer fazer. Faz a sua mandala, faz a sua pintura, faz a sua dança para ninguém ver. Vamos sair desse holofote, né? De mostrar, de postar, de não sei o quê, né? De quantos likes você precisa? Né? Então, Exatamente. eu sei que, de novo, e se tiver muito difícil, o objetivo da live não de novo, é desmistificar a depressão, mas se tiver muito difícil, aí tem que procurar uma ajuda especializada, né? Que é o que a gente estava falando aqui. Tá impossível, você não está conseguindo manter as suas, né, as condições básicas de higiene, de saúde, de alimentação, aí realmente precisa procurar ajuda, né? Ó, Sim, sem dúvida. A Carol tá falando do samba. Eu não sou muito de samba, mas eu gosto de outro funk, não funk do morro, mas eu gosto daqueles hip hop. Hum, Eu já fui ver esses. hum. Tem na internet, gente. A gente está na quarentena com uma tecnologia que nossos, né, as gerações passadas não tiveram. Hoje você encontra tudo lá, né? Desde isso. Eu não sei fritar um ovo. Você aprende na internet, não é? Então, mas é aí que tá. Como tem tudo, assim como as redes sociais, o grande benefício da rede social é dar voz para todo mundo. O Uhum. grande problema da rede social é dar voz para todo mundo. Sim, sim, Então, é a régua, né? É a a régua, é gente você. precisa muito selecionar isso e sair desse estado de se alimentar com conteúdos tóxicos, né? Sim. Então, hoje, por exemplo, uma toxicidade que acontece é essa alta performance que a gente estava falando até agora. Uhum. Aquilo, tudo bem, para uma pessoa pode fazer bem e ótimo para ela. Agora, para mim, consumir isso pode me fazer mal. Então, esse momento do isolamento está trazendo algumas questões, eu acho que super relevantes para a gente começar a filtrar melhor aquilo que a gente está consumindo, porque você tem agora esse tempo cada vez Uhum. mais para poder selecionar melhor, né? Esse ócio criativo ou esse ócio que você vai passar no teu dia, ele precisa ser constantemente ali, né? Você, o que você está fazendo agora? Vamos fazer mais? E precisa ser É, melhor. calma, né, gente? Calma, calma. Baixa aí, não precisa nada, gente. A gente põe na cabeça de vocês, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, não tem modelo de eu tenho que produzir, eu tenho que salvar minha empresa. A gente não sabe, infelizmente. Eu acho que aí é a mesma coisa. Não saber e estar sem controle abre uma possibilidade incrível para a gente entender também que o descontrole faz parte. E você não tem nenhuma obrigação. Porque eu vivo muito isso, né? O controle faz com que você tenha a obrigação de acertar, de fazer o que é o correto, de ter a performance. Mas quando você não tem modelo, quando você está no descontrole, não tem certo e errado, gente. Aí entra a liberdade. Talvez seja o momento de testar a liberdade. Tá, como é que eu ter que começar a entender minha vida do zero, sem modelo, sem padrão, sem. Não, isso é o certo, isso é o errado, né? Ter a liberdade também é talvez o valor mais importante que a gente possa ter e Uhum, talvez seja a coisa mais difícil de poder lidar com tanta liberdade. Então, também. a internet nos possibilita ter total liberdade para a gente acessar um conteúdo sei lá, do Papa à Uhum, pornografia. A gente sai do 0 ao 100. E o uhum, que vai no meio desses 180 graus? Da mesma forma que hoje nós temos
muitas pessoas têm a possibilidade de fazer o que quiser no dia Uhum, de hoje. E o que você vai fazer com essa liberdade? Né? Tomar essas decisões também são difíceis. Uma das características, por exemplo, de quem tem depressão é uhum, justamente isso, a dificuldade em tomar decisões. Sejam elas assertivas ou não, porque na realidade a gente tem que aprender com tudo, uhum. mas quando você tem a visão toda turva, que você não consegue enxergar, é muito difícil. E aí você vai sempre postergando, vai sempre Uhum. postergando. E aí, junto com isso, quem vem de brinde? A tal da culpa. Olha que delícia, É, né? então, Compre um e ganhe dois. Na então acho que promoção, a depressão vai empurrando, vai que vai. acho que a grande aprendizado é a gente chegar no meio, né? Chegar nesse meio da régua e tentar equilibrar com reflexão, com acolhimento, autoacolhimento, né? Com informação, chegar aí nesse meio termo para lidar com tudo isso, né? Então tem dia que está tudo bem não estar bem, né? Exatamente. Tem um mano aqui que está falando, né? Hum. Criativamente Arte. Obrigado por Ah, é. interagir aqui com a gente. Tá muito bacana as mensagens. E eu concordo muito com essa história, né? Esse momento de renovação, que talvez esse papo tenha, pelo menos eu particularmente, tenha ouvido mais do lado da religião, Uhum. mas saindo desse papo religioso, que né, acho que não é nem o nosso objetivo aqui, mas eu acredito muito que sim, é um momento de eu restartar os meus valores, o que eu vou fazer a partir de agora. Então, se você, né, uma vez me fizeram essa pergunta, se Hum. você não, se não tivesse dinheiro envolvido, você iria trabalhar com o quê? O que Uhum. alimenta o teu coração e a tua alma? O que faz o teu coração sorrir? Será que esse não é um belíssimo momento para você ir atrás dessa história? Então. É isso que é sair do automático. A Yumi está comentando aqui, eu não consigo ler, eu tô ficando, eu perco a concentração. Então tem que achar outra coisa, entendeu, gente? Vai pesquisando. A gente não. É difícil achar uma resposta logo de cara. Né? Eu sei que é um baita desafio ter vontade de fazer as coisas, né, Andy? A gente está falando muito aqui. Mas então tá, o livro não está funcionando, ok, o livro não está funcionando, eu vou para outra coisa. Mas tem um ok, o livro não está funcionando, né? E um auto perdão ali, tá bom, não estou conseguindo me concentrar, então eu vou para outra coisa, né? Que eu consiga, talvez um audiobook, não sei, né? É difícil essa resposta, a resposta é de cada um, não é? Você sabe uma coisa que me ajudou muito nesse processo? É o Hum, inconformismo. Eu estava inconformado em viver de forma apática. A tá. depressão, ela é caracterizada pela ausência de sentimento. Então, traduzindo essa frase bonita dita pelo Dr. Wagner Gattas, a gente colocar aquele medidor cardíaco que fica lá, Uhum, onde você tem dias bons, dias não bons, dias médios, fazendo uma analogia rápida com relação a isso. Essa é a vida, né? Onde a gente tem todas essas oscilações. Agora, quando o paciente morre, como é que o medidor ele faz? O que ele faz? ele fica, é, É, é uma linha sem vida, sem nenhum tipo de expressão. Isso significa apatia. Portanto, o meu inconformismo isso começou a partir do momento que eu diagnostiquei a depressão e tudo mais, eu comecei, né? O que te faz bem? Qual é a tua turma? Eu uhum, comecei a procurar e fui para um lado, tenta para um lado, tenta para o outro, tenta para um lado. Isso me levou até a Índia. Eu uhum. cheguei na Índia para fazer uma dinâmica. Os três, fiquei lá durante acho que 15 dias. Até Andy, o terceiro dia, eu deixa eu estava odiando. Fala, Ivan. o Instagram vai encerrar a gente aqui, porque a gente tem 18 segundos. Como É, assim? ele para em 1 hora. O que você acha da gente voltar? Eu vou parar aqui e a gente volta? Pode ser? Vamos aí. É aquilo que a gente estava falando, dar conselho para a pessoa, não adianta muito, né? O trabalho que tem que ser feito é um trabalho de. Peraí, o Andy entrou. A fundo
que está causando a depressão, né? E isso é através da terapia, né? Não é só remédio. Na verdade, o remédio, ele consegue estabilizar a pessoa. Alô! Voltemos! Voltando! Voltemos, Aê! vamos ficar mais um pouquinho. Beleza. Andy, a Yumi estava perguntando assim, sinto que meu irmão está deprimido, como posso ajudá-lo? Né? E aí eu estava comentando que ele precisa perceber primeiro, né? Ele tem que ter esse papel, né? E você estava comentando como a sua ex-esposa foi muito importante, que ela ficou no seu pé, né? É muito importante a gente ter alguém do lado. Por mais que a pessoa não quer, ela diz que não quer ajuda e tudo mais, é sempre muito importante ela saber que ela pode confiar com alguém. Que tem Uhum, alguém que pode ouvir o que ela tem a dizer. Aí, uma coisa que normalmente, uma dica que eu dou com relação a essa parte de como se conectar com uma pessoa que você vê que não está legal. Vanessa, se eu virar para você e te perguntar, e aí, Ivan, tá tudo bem? O que você vai me uhum. responder? Teoricamente a gente fala que tá tudo bem, né? Ah, tá tudo bem. Pois é. Ou faz uma carinha assim, né? Qual é o processo que eu faço quando eu identifico que tem uma pessoa que precisa de ajuda, não está vivendo um momento legal ali e que talvez ela possa desabafar? Se eu chegar no Oi, tudo bem, vai morrer no Oi, tudo bem, a gente vai falar Uhum, ali de Corinthians e Palmeiras, de qualquer assunto irrelevante, e eu não vou conseguir acessar ela. Agora, quando eu consigo compartilhar com ela uhum, uma dor minha, verdadeira, visceral, isso automaticamente abre uma porta para que a pessoa também possa compartilhar uma dor dela. Agora, o que você vai fazer com a dor dela? Não seja simpático como o Zé Mané aqui foi durante muito tempo. Quando alguém me trazia algum problema, eu falava, ah, não, mas calma, isso é fácil da gente resolver, a gente faz assim, 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 assado. Quando eu comecei a entender, a lidar, a estudar a metodologia do CVV, por exemplo, eu comecei a entender que ser empático é respeitar, você receber essa situação da pessoa e não ser não apresentar diversas soluções. A solução, uhum, muitas vezes, a própria pessoa. Ela sabe qual é a resposta dela. Ela tem esse repertório, muitas vezes, dentro dela. E fazer com que a pessoa acesse essa resposta é muito mais valoroso para ela do que simplesmente ouvir de sim, você uma resposta pronta. Né? Então, uhum, quando eu comecei a utilizar essa história de abrir a minha dor e poder compartilhar com ela o que acontecia, e principalmente fazer perguntas poderosas para ela, para que ela pudesse achar as respostas dentro dela, eu vi que as coisas começaram a fluir muito mais. E aí vem o slogan do CVV, por exemplo: uhum, desabafar é a melhor solução. Eu concordo muito com isso, porque quando você está muito confuso, está com muito problema, que você está inchado assim, que você está muito, sabe, naquele estresse danado, quando você desabafa, o que acontece? Ah, eu tirei um monte de caixa tudo uma pesada, boa. fazendo uma analogia aqui com uma sala. Eu tirei um monte de caixa e joguei para fora da sala. Uhum, Aí quando eu for voltar a colocar algumas caixas na sala, nem todas elas vão voltar novamente para dentro da sala. Algumas outras já não fazem mais sentido, então eu vou expelir elas. Então, a sim. partir desse momento, a gente começa a reequilibrar as nossas emoções depois de um desabafo. Normalmente, quando você desabafa, você chora, você se descabela e tudo mais. Depois desse momento, como normalmente você fica? Leve. Você leve, né? Então, Então, é muito importante desabafar. aí eu me tá comentando aqui, eu chamei ele, mas ele não quis, né? Mas não é só uma vez, entendeu? É um exercício de repetição, repetição, repetição. Ah, não quer vir? Talvez então vamos conversar pelo telefone, né? De novo, a gente não tem uma fórmula, né? Mas tem quem está no nosso entorno
talvez precise ser mais perseverante do que a gente, né, que está com a depressão ali na hora, né? Então, Sem de novo, dúvida. que é o que você falou da sua ex-esposa, ela ficou ali no seu pé até a hora que, né? Então, talvez é isso. A gente, quem está bem, talvez tenha que perseverar ali, tentando convencer, tentando trazer, tentando conversar. E não ficar falando, trazendo frases para ela de, ah, pô, né, ou vagabundo, que é o mais extremo, mas às vezes aquelas É. frases mais motivacionais, falam assim, meu, isso é uma fase, vai passar, eu já tive isso. Cara, faz o seguinte, Uhum. vai para uma academia. Quando você está numa situação dessa, esse tipo de frase só piora o quadro de uma pessoa, porque ela não queria estar assim, né? É uma Uhum. situação que ela não tem repertório mais de conseguir fazer com que a faísca dela aconteça, até quimicamente para você entender como isso acontece, nós temos, né, a comunicação neural. E aí você tem diversos neurotransmissores que produzem uma série de coisas no teu organismo. Beleza. Uhum. Né, tem um conjunto de neurotransmissores que, por exemplo, se eles não tiverem conectados com você, se eles não estiverem fazendo parte da tua comunicação neural, você pode receber a maior e a melhor notícia do mundo, que você esperou a vida inteira para ter. Você não consegue se sentir feliz, você não consegue se sentir grato, você não consegue desfrutar dessa informação. Por quê? Porque o teu corpo não reage a isso. Por isso é muito importante, por exemplo, utilizar do medicamento para equilibrar a parte química. Agora, por exemplo, adentrou aqui no nosso papo um cara que eu sou muito fã. Cara, gente boa demais, super humano, um baita de um psiquiatra, que é o Dr. Fernando Fernandes. Ah, legal. Esse cara, então, a gente falou há pouco, né, do bom profissional e do mau profissional. Esse cara é Uhum. um cara humano, onde você para trocar, né, para poder desabafar com ele e tudo mais, esse cara recebe, ele tem, evidentemente, é cara do IPQ, USP, então, né, tem o nível lá em cima em termos né, de currículo, de acervo, de material e tudo mais. Mas tirando esse repertório técnico, tem o repertório humano que é muito importante. Então, quando você associa isso, né, com um profissional potente, com um Uhum. medicamento, com você e tudo mais, quimicamente você vai voltando a reagir. E aí, a partir Sim. disso, né, a tua vida começa a acontecer. Mais uma vez, dias bons, dias não bons e tudo mais, mas a vida vai fluindo, a vida vai acontecendo. Você falou uma coisa que eu estava falando enquanto você estava voltando, é que realmente tem momentos da depressão que você precisa realmente equilibrar quimicamente, com remédio. Não adianta só uma terapia, porque a pessoa às vezes não consegue nem sair da. Então, tem momentos realmente que você precisa tomar, você precisa visitar um psiquiatra. O doutor Fernando tá aí, gente, né? Quem quiser já manda mensagem para ele. Mas precisa visitar um psiquiatra para que ele consiga te ministrar uma medicação que equilibre você, estabilize, né, quimicamente o seu cérebro e você volte a ter aquelas, né, o teu mínimo de vontade ali para fazer as coisas, e aí vai para terapia, aí vai para academia, aí, né? Então tem momentos que realmente o remédio é muito importante, porque a depressão ela é isso, ela precisa ser enfrentada de diversos lados, não é só uma coisa que vai resolver, né? Ela é uma doença muito complexa, né? De muito, Da muito especial mesma, assim, da para mesma cada. forma que, né, como é uma doença multifatorial, se você tratar a depressão somente com medicamento, é um tratamento muito pobre também. Você É precisa pouco. trabalhar as várias frentes para você voltar a se reequilibrar, não só Uhum, quimicamente, mas, por exemplo, num determinado momento, eu já não sabia quem eu era, o que eu uhum, gostava de fazer, qual turma seria bacana eu frequentar, eu participar e tudo mais. Eu não sabia, tudo isso era muito confuso. Eu sabia o que as pessoas gostariam de mim. Eu sabia o que sim. eu deveria fazer ou entregar, mas eu já não tinha mais o meu repertório né, particular. Então, Uhum, tudo isso foi muito importante para ir criando o alicerce para falar, poxa, no momento de tempestade, eu sei que hoje aquilo vai passar, eu sei quais são né, os passos que eu preciso dar para voltar uhum, a me reerguer. Então, hoje eu consigo me respeitar mais
e fundamentalmente não só me respeitar, como agir de forma positiva para aquilo que faz bem para o Anderson. Uhum, exatamente. E acho que a gente está aqui, quem mais comentou aqui, a Ana. A Ana, né, fala aqui, né, rede de apoio também é fundamental, medicação e terapia. E eu falaria mais, exercício físico. Eu tive numa palestra do Instituto IPQ assim, os resultados dos exercícios físicos junto com a medicação e junto com a terapia são muito positivos, porque também ajuda a equilibrar a química do cérebro, né? Então ajuda a, a equilibrar ali as questões hormonais, né? Então, o exercício também é super importante. É isso aí. Quando eu conheci o Dr. Fernando, ele Uhum, estava justamente palestrando num evento e estava trazendo ali notícias da gringa quentíssimas. Agora, eu não me lembro se o jornal era o The Lancet, que era a revista mais uhum, conceituada do universo da medicina, ou algum paralelo muito forte. E ele estava trazendo justamente os últimos estudos relacionados à uhum, potência né, dessa parte física, da atividade física, frente à depressão. Então, é uma belíssima ferramenta, sem sombra de dúvida. sim. Né? Então, todas essas ferramentas somadas, fazer uma analogia rápida, é mais ou menos o seguinte: eu estou aqui de punhos, eu estou, né, com a guarda alta. Se a depressão Uhum, vier e tudo mais, poxa, eu tenho sustentação para poder minimamente enfrentá-la. Agora, quando eu não ligo para alimentação, quando eu fico só com pessoas ao meu redor que são tóxicas, eu consumindo conteúdo tóxico, o meu corpo não reagindo, não faço exercício, uhum, sabe? É uma bola de neve onde você cria uma rotina absolutamente péssima para você. Então, eu tóxica, né? tinha isso. A minha rotina era péssima. Então, a Uhum, partir disso, na verdade, a depressão, de certa forma, ela foi até um sacode na minha vida para falar, poxa, vamos para um caminho legal? Né? Não estou querendo romantizar a depressão, mas no meu caso, eu consegui escrever um livro, consegui sim. produzir a série, né, ao lado do Cortella, da Monja, do Clóvis de Barros Uhum, e uma galera da pesada, por conta da depressão. Então, efetivamente extrair da dor alguma coisa positiva. Então, né, acho que passa um pouco por aí também. eu gosto também, a gente falou do Jung, mas a fala dele, eu não vou saber exatamente a fala dele, né? Mas ele fala que a depressão, enfim, as doenças que a gente tem, na verdade, é um sintoma, é um chamado que a gente está recebendo do nosso corpo para, olha para mim, olha para mim. E é a chance de melhorar, de dar a virada. Eu conheço pessoas que realmente, além de você, depois da depressão, deram uma grande virada, né? Se você acha que interromperam um ciclo que vivia um ciclo vicioso de estresse, de negatividade, né, de não cuidado com o corpo, de não respeitar os seus limites, e a depressão é um grande pedido do tipo assim, gente, para tudo e olha para você. A depressão é um grito assim do tipo, para com essa vida, porque daqui você vai para sete palmos, né? Então, ela é se a gente olhar dessa forma, eu sei que é um romantizado, mas ela é importante para você falar, bom, alguma coisa no seu corpo está dizendo, para de levar essa vida que tá ruim, né? E é a chance de consertar. Jung, eu gosto muito de ti, mas gosto mais da Vanessa Cosentino, tá? Seu lindo. Né? Bom, querido, a gente já ultrapassou aqui a nossa 1 hora. Eu queria agradecer muito você, queria agradecer a participação das pessoas que foram muito generosas em compartilhar o que elas viveram, o que elas sentiram. Você foi extremamente generoso, como sempre. Queria agradecer muito você ter aceitado o meu convite e a todas as pessoas aqui que participaram, enriqueceram. E aí, agora eu deixo para você fazer esse encerramento, meu querido. Minhas Ih, peraí. Ai, parou aqui para mim. Justo agora no encerramento? Volta, volta. Diga. nesse momento que a gente está passando um momento absolutamente ímpar na nossa sociedade, o que fazer, né? Qual é o controle que eu tenho desse momento? A gente tem controle, né,
dos nossos pensamentos quando a gente tem esse recurso, a gente tem Uhum. controle das nossas palavras, das nossas ações e tudo mais. Quanto mais sanidade a gente passar por esse momento, melhor é para você e para o teu entorno. Então, e como ter sanidade no momento onde o mundo está em caos, onde existem aplicativos que monitoram quantas pessoas morreram neste exato segundo na Finlândia, na Tailândia, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. Então, vamos sair um pouco, né? A minha humilde sugestão e contribuição, que é o que eu venho fazendo para me manter minimamente equilibrado nesse momento de medo, de incertezas, essa coisa toda. Poxa, né? Vamos sair dessa neurose coletiva, vamos entrar dentro, né, do nosso eu, a gente se perceber, se respeitar, se conhecer e, eventualmente, se desenvolver, não nessa... eu preciso ser o melhor do melhor do melhor do mundo de qualquer coisa. Um passinho aqui, outro acolá, o que dá para a gente fazer, vamos dar os próximos passos e vamos, juntos, construir um mundo diferente. Eu não tenho controle do que os nossos governantes agora estão fazendo, do que o Trump e seus amigos lá fora estão fazendo, o avanço ou não da epidemia. Eu sei o que eu posso fazer para não piorar esse quadro, né? As informações estão aí e tudo mais, então não fazer uma imersão em conteúdos de morte, desse tipo de coisa, o quão e tudo isso está se espalhando. Eu sei do que está acontecendo, mas não preciso ficar mastigando aquilo de manhã, tarde à noite. Eu não vou abrir os meus olhos durante, né, a primeira atitude do meu dia, eu não vou abrir o celular e ver quantas pessoas morreram no planeta Terra, ou quão incrível um ser humano está no Instagram. Eu vou me ver, vou me olhar no espelho, vou me alimentar, vou dar os meus passos, e lá na frente as coisas vão fluindo. Então, aos poucos, devagar e sempre. Humanos, É isso aí. DJ, Um prazer. Valesca, valeu demais. Amei, amei, Beijo. amei. Sabia que nosso papo seria muito gostoso, como sempre foi. Valeu. Eu também. A gente faz outra. Você podendo, a gente faz, tá bom? Gente, obrigada a todo mundo. Eu prazer em conhecê-los, as pessoas que falaram, prazer em conhecer a Vanessa, Ana, né? Prazer. E eu agradeço muito a participação de vocês, que é isso que deixa a live mais legal. Beijo, fiquem bem e até a próxima. Tchau. Valeu, tchau.